Amém a todos. Glória a Deus. Consertando os probleminhas aqui do Facebook. Avisando para quem tentou conectar na quarta-feira que, em função de algumas mudanças no Face, nós realmente não conseguimos a transmissão do culto. Mas a gente vai hoje. Até hoje fiquei com medo de não dar certo, mas graças a Deus está dando certo sim. Vamos estar declarando, não? Eu errei o título, é Uma Grande Promessa, não Um Grande Promessa, né? Parecendo aqueles americanos falando português, Um Grande Promessa. Vamos orar? Pai querido, nós queremos nos apresentar diante de Ti, pedindo o Teu amor, a Tua graça, a Tua sabedoria, pedindo, Senhor, que a Tua palavra seja rica em nossos corações, clamando a Deus para que verdadeiramente aquilo que o Senhor quer ministrar e deseja ministrar, venha à existência em cada um de nós aqui, Senhor. Confirma, ó Deus, as Tuas promessas. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Só deixa eu puxar no meu, que está tudo diferente. Eu consigo visualizar se alguém for. Ok. Amém, bom. Robert, José, Rosângela, amém. Glória a Deus. Amado, nós estamos devendo ainda o nosso Provérbios 9, mas esse salmo é muito rico para nós deixarmos, sem falar alguns pontos que estão aqui. Amém? Deixa eu dizer, o meu microfone, tá? E por ser um salmo riquíssimo, né? Eu quero estar trabalhando com vocês essas verdades. Hoje nós vamos estudar só esses dois versículos, amém? Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará já a romper da manhã. Eu peguei só uma versão hoje, gente, até porque vocês já aprenderam, né? Eu já fiz questão de ensinar como que deve-se estudar a Bíblia, né? Se possível, ter várias versões, né? Mas avançando aqui, amado, vamos trabalhar aqui. Há um rio. A palavra rio, nahar, né? Ou alguns hebreus pegam esse H, põe CH, né? Nashar, que é jorrar, brilhar. Interessante que ali no original, a ideia não é apenas de um rio, mas é de alguma coisa que ilumina, alguma coisa que brilha, alguma coisa que traz sentido. Eu amo essa expressão, por isso que eu falei assim, né, na vez passada, que é um dos versículos que eu mais gosto, né, dentro da minha listagem de versículos. É difícil dizer quais versículos, mas sempre temos aquelas, não desprezando toda a Bíblia, você sabe disso, mas a gente sempre tem aquele versículo que fala mais perto ao coração. Um dos que fala perto ao meu coração é a possibilidade de ter algo, né, na Nova Jerusalém, ou no Santuário do Altíssimo, como eles vão colocar aqui, os salmistas. Davi vai usar muito essa expressão, morada do Altíssimo, né? E quando você vê essa expressão, mas você vê com a ideia de alguma coisa que traz brilho, alguma coisa que traz vida, tá? Há alguns rabinos que colocam que essa expressão brilhar, do verbo nashar, né, significa também trazer vida, né? Existe no Talmud uma lenda, essa é uma lenda, tá, amados? De que nós tomaríamos dessas águas, e ao tomar dessas águas nós teríamos a imortalidade, né? Eu não consigo enxergar assim, mas também não deixa de ser poético, né? E bacana essa ideia. Daí vem a lenda, né? Que a humanidade criou da água da vida eterna, da juventude, aquelas lendas lá e tudo mais, né? Mas avançando aqui, amado, na Bíblia encontramos várias passagens que falam de águas que saram, que limpam, que transformam e também trazem juízo, né? Tá? Nós temos águas que vão curar, águas que vão sarar, mas águas que vão trazer juízo. Em Apocalipse 22, 1 a 2, podemos ver que o rio principal em Éden flui do trono de Deus e do cordeiro, que é a árvore da vida está na margem desse rio. Então, o próprio Jarindué dá uma descrição mais poética, né? Não é alegórica, mas nós podemos usar esse termo,
trazendo uma questão viva, né, para essa descrição que João viu, né? Nós podemos dizer assim que João foi um dos únicos que viu mais adentro, né, ou adentrou mais, né, nas questões, tá, da visão do reino, da visão da Nova Jerusalém. Hoje nós estamos tendo muito barulho aí, eu estou aqui no fundo. Só quando eu terminar que eu vou saber o que está acontecendo, tá? Assim como as águas do rio que regava o jardim do Éden apresentam a vida de Deus, tá? Representando a vida de Deus, fluindo para a sua criação num fluxo constante de bênçãos de Deus no meio do seu povo. Essa aqui é uma frase tirada de um comentário rabínico, tá? E ele estava fazendo um estudo sobre Gênesis à luz dentro da Torá, né? E eu achei interessante esse comentário dele. Ele coloca assim que a própria água, o próprio rio do jardim representava Deus, né? Na sua mudança constante, trazendo equilíbrio, trazendo aquilo que realmente se faz presente, né? Por isso que eu falei assim, a figura do rio, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Tá? O profeta Isaías, quando vai falar sobre restauração, ele vai falar muito sobre essa questão dos rios. Tá? Os rios que vão trazer vida aos desertos, né? As águas que vão trazer vida, os mananciais. Então, o rio sempre esteve conectado à transformação, à vida, né? Quem trabalha com agricultura sabe da importância de se irrigar a terra, da importância do rio. Tá? Então, o próprio Deuteronômio, quando o Senhor vai descrever para o povo a terra, ele fala uma terra que emana ouro, mel, né? Uma terra que emana... É que os cachorros estão me chamando muita atenção, viu? Nossa. Então, ele vai descrevendo, tá? Um lugar fantástico, e ele chega a um ponto que ele fala, há um rio, tá? E ele fala de mananciais. E quando o autor de Moisés, no caso, coloca essa frase que Deus manda ele apresentar, o que ele está trazendo é a certeza para aquele povo que sabia, que entendia e que compreendia, né, o quanto era importante ter água, ter mananciais, que é para trazer vida e trazer tudo, tá? Então precisamos entender que não existe diferença entre o rio da vida, que flui do trono do Cordeiro, no livro de Apocalipse, e a vida de Cristo que está em nós. O próprio Jesus fala que aqueles que acreditassem nele, do seu interior iriam fluir rios de água viva. Então, essa é uma promessa que o Senhor coloca, né, para os seus. Então, é uma conexão entre o rio do Jardim do Éden, que vai até a vida de Jesus e prossegue até a Nova Jerusalém, tá? Correntes que alegram a cidade de Deus. Essa palavra alegrar, que é a palavra shamak, que é estar alegre com a presença do anfitrião. Interessante que a ideia no hebraico é que nós, quando, vamos colocar assim, quando nós bebemos dessas águas, ou quando nós conectarmos com esse rio, ou até presenciarmos, né, a beleza desse rio, na Nova Jerusalém, e aqui, gente, nós precisamos entender que ao mesmo tempo que os filhos de Corá estavam falando sobre o templo onde Ezequias correu, tá? Porque o templo ainda não tinha sido invadido, ele vai ser invadido mais para frente no reinado dos filhos de Ezequias. Não tinha ocorrido nenhuma destruição do templo. Então, ainda o templo tinha toda a beleza e formosura que Salomão fez. Tanto é que, na questão antiga, o templo era considerado uma das maravilhas do mundo. Salomão não poupou esforço, não poupou recurso, não poupou nada para fazer o melhor para Deus. Tá? Então, quando esse grupo aqui de São Luís, filhos de Coré, ou Corá, né? Mas o mais certo é Coré, por causa do hebraico, tá? Ao mesmo tempo que eles estão descrevendo aquela realidade visível aos olhos dele, o Espírito Santo está descrevendo para nós a realidade invisível que nós veremos, que é a Nova Jerusalém. Então, na Nova Jerusalém, a alegria, tá, que esse rio vai produzir é uma alegria produzida pelo anfitrião, ou seja, por isso que o Apocalipse fala que ele é a própria luz desse lugar, Jesus, ele é a estrada, então ele é o caminho, ele é a orientação, e ele mesmo vai dizer no 7, eu sou,
fazendo um paralelo aí, tá? Então, a água era um bem precioso na Palestina, especialmente em Jerusalém, uma das poucas cidades da antiguidade que não foi construída à beira de um rio. Então, quando nós falamos desse rio, quando eles fazem a analogia desse rio, eles estão diante de um cerco. Então, precisamos entender isso, tá? Só que antes desse cerco acontecer, uma provisão Ezequias tomou. E é essa provisão aqui que eles estão, ao mesmo tempo, descrevendo algo, né, profético, apocalíptico, revelador, e eles estão também falando daquela situação que aconteceu. Então, quem já foi para Jerusalém sabe que ela está no meio do deserto, em cima de uma montanha praticamente, né, num monte, né? E aí você vê talvez essa correlação da preciosidade daquela questão. Só para vocês saberem, tá, gente? Ezequias havia usado de sabedoria e construído um sistema subterrâneo de abastecimento que ligava os mananciais de Gion, tá? Gion, e ao tanque de Siloé, dentro da cidade, de modo que havia água disponível. Então você vai pegar o Gion aqui, tinha um manancial, tá? E ele faz esse túnel aqui, ó. Eu espero que vocês estejam vendo a minha setinha aqui. E ele vai unir tanto. Então, houve um grupo que cavou daqui, começou a cavar para as águas de Sion, de Silon, né? Ou Siloé, como nós chamamos. Por isso que na entrada de Jerusalém há o poço de Siloé, tá? E é aqui que saía, e aqui que entrava, e aqui que Jesus ministrou algumas curas, uma das mais importantes está registrada, né, nos evangelhos, aquele paralítico há anos que se arrastava, e aí outro grupo sai daqui, ó. Então a probabilidade de eles virem para cá, ou esse daqui ir para cá, era muito grande. Só que eles se encontram. E aqui ao longo eles vão criando reservatórios. Né? Quem já foi lá, você consegue fazer, não todo esse trajeto, que é muito longo, mas você consegue entrar aqui e vir até aqui, depois você já sobe aqui para outros pontos turísticos, tá? Mas é algo impressionante. Existe um outro grupo que prefere entrar aqui, tá, gente? Porque aqui tem. Essa é uma foto muito antiga, do tempo antigo, tá? Aqui já existe todo um comércio, então eles saem desse túnel e já vão refrescar nas compras, né? As mulheres, principalmente, vão refrescar nas compras, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como que era isso. Então, que fantástico, né, gente? Ezequias estava querendo dizer, ainda que ele, o inimigo, corte o nosso suprimento de água, e aí poderia ser caracterizada a derrota do povo de Jerusalém, Ezequias diz, há um rio. Eu coloquei Ezequias aqui, mas não foi ele, então é só para vocês entenderem o contexto nosso, tá, gente? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O poeta, né, o salmista sabia que Deus era o seu rio, aquele que sempre supre a água. Aí você vai ver várias passagens que eu coloco aqui, tá? No tempo do rei Acaz, Isaías comparou uma invasão dos assírios a um rio transbordante, mas lembrou que o povo era como um rio tranquilo, Siloé, que lhe trazia paz. O próprio Isaías vai ministrar nesse período, tá? E aí nós já estamos falando de um outro rei, mas que aos poucos vai chegar uma hora que Deus vai permitir a invasão, tá? Por causa da dureza, é aquele momento que Deus avisa os profetas, né? Que a palavra de Deus fala que ele não faz nada sem avisar os seus, ou sem transmitir aos seus, né? Então, assim, é algo tremendo isso aqui que nós precisamos entender. Então, a alegria que o salmista demonstra diz respeito à certeza de tempos que o Senhor habita. Ou seja, é, 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 nós precisamos ter a certeza que o Senhor habita em meio ao seu povo, e por isso merece toda a nossa confiança. Então, o que o salmista está dizendo, sim, Deus habita em nosso meio. Essa expressão, Deus habita em nosso meio, é muito forte, nós já vamos estudar. Então, a fim de que o Senhor nos ouvisse e salvasse o rei e o povo precisava voltar para o Senhor com uma atitude de contrição e fé. Por isso que nesse momento, apesar do cerco, tá, a atitude que vai mover, tá, a mão de Deus ou o anjo do Senhor foi aquele momento que até é a imagem primeira, né, que eu coloquei, de Isaías entra, quando Ezequias entra ali na porta do templo, né, e ele se joga ali e apresenta as cartas, tá? E ao apresentar essas cartas, ele faz aquela oração, até nós pregamos domingo passado,
tá? Porque eu estava impactado com a descoberta de Carquemes e Laques, que eu falei para vocês, né? Que reflete exatamente esse cerco, né? Bom, mas enfim, o fato dele se jogar, porque ele se humilha, e eu falei, né? Dei até atitudes para ou receitas, acho que foi o título, né? Receitas para um milagre. Eu falei que uma das primeiras receitas, né? É você se jogar e adorar o Senhor, independente do seu medo, independente da sua insegurança, né? Independente de tudo que está na tua alma, te aquietando, te trazendo receio. Aquele momento que você fala, aquieta-te, ó minha alma. Tá? Você se entrega. Então, é isso que o salmista está querendo trazer para nós hoje. Tá? Trouxe para aquela época, a gente é um rio, né, cujas águas alegram a cidade de Deus. Você imagina, porque o suprimento, o trigo, essas questões comível ou comestível, eles tinham lá em Jerusalém. E o que eles não tinham era água. E é interessante nesse material que eles encontraram, que quando o exército saiu da Síria, tá? Ainda está sendo traduzido algumas coisas, tá, gente? Mas parece que, pelo menos já houve alguns comentários, eu sigo esse pessoal através de uma plataforma, né, de escatologistas, estudantes. Bom, e parece que já houve alguém que localizou a seguinte informação: vamos cercar Jerusalém, tá? O povo vai morrer de sede. Vamos cercar Jerusalém porque eles morrerão de sede. Porque o rei conhecia a questão geográfica e sabia que não tinha rio. Mas em Deus levou. Isso foi um insight muito grande que Deus colocou no coração de Ezequias. Né? Aí o exército chega, Senaqueribe ameaçando, né? Ameaçando, e de repente o povo lá tranquilo. Por quê? Porque eles sabiam que havia um rio por baixo que alegravam todos eles, tá? E nesse mapa que eu mostrei, havia escadaria, até hoje existem essas escadarias, para as pessoas irem lá com balde. Isso aconteceu muito no poço de Siloé, quem já foi lá tem os alpendres, né, que estão em ruína, mas tem parte assim que parece um tanque, onde as pessoas iam buscar as águas, né, ou água, né? Então, essa coisa é muito tremenda. Então, foi o que fizeram. Deus socorreu Jerusalém quando houve um quebrantamento, tá? Quando o dia amanheceu, desde amanhã, diz o versículo 5. Pois o anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios e mandou Senaqueribe de volta para casa. Nós sabemos que aqui ele não volta, ele tenta atacar, contorna ali pela atual Jordânia hoje, né? E ele tenta atacar o Egito. Mas nós temos aí registro, né, dessas questões que a Bíblia fala, e isso para mim é tremendo. Então, santuário da morada do Altíssimo. Essa expressão no hebraico santuário, que é a palavra miskan, que é um conjunto de casa, habitação, ligada ao santuário, ou seja, a Jerusalém Celestial. Então, o próprio autor está dizendo o seguinte, ele já aqui já é, gente, vamos colocar assim, um sinal profético daquilo que Jesus iria orar na oração sacerdotal. Nós podemos dizer que se ele estivesse falando hebraico, ele diria essa palavra miskan, no lugar eu irei e eu farei moradas. Moradas é essa ideia, né? Você veja só, nós estamos falando de um período quase 800 e poucos anos, depois tem aquele período do silêncio, então nós podemos colocar quase 1000 anos antes de Jesus. E profeticamente, eles já estão vendo que nós teremos morada, nós teremos casa. Então ele fala assim: ó, há um rio que alegra a cidade, a presença de Deus está ali, e essa presença alegra vamos colocar assim numa linguagem textual, tá? Parafraseando, a presença de Deus alegrará cada morador, cada residente, cada casa da Nova Jerusalém. Porque, amado, tem que ser algo tremendo a você ter a certeza de que Deus mesmo estará interagindo conosco, não mais com auxílio, não que esse auxílio seja errado, gente, mas não mais com a necessidade do Espírito Santo interagir, tá? Mas, opa, a Vivi entrou, a Nancy entrou, a Andressa entrou, que bom. Não está chegando aqui, eu ainda estou mexendo nesse novo Facebook, deu problema na quarta-feira, tá? Ele deu um update, mas eu preciso ver onde é que ficam vocês.
Lá na igreja nós temos um monitor maior, então eu consigo colocar todo mundo. Aqui eu tenho que fazer uso do meu telefone, por isso que eu peguei ele agora. Eu não tinha visto a Andressa, nem a Nancy, nem a Sandra, nem a Vivi. Sejam bem-vindos também. Então, assim, para mim eu acho tremendo isso, você saber que é um momento onde a nossa casa se alegrará com a própria presença do Senhor em nós, tá? Então Deus preparou um local para o homem habitar que foi o Éden. Ok? Então, é interessante, amado, que Deus sempre esteve preocupado com a nossa habitação. Deus sempre esteve preocupado em termos um lugar. Deus sempre quis trazer para nós um espaço, né? E nesse espaço, Deus quer trazer o quê? A certeza de que Ele mesmo estará conosco. Talvez a maior analogia que nós podemos fazer é exatamente aquele momento, né, que Deus, todos os dias, né, ia no lugar que ele preparou para Adão ter relacionamento, ter comunhão, conversar com Adão, tá? Mas o pecado tirou o homem de lá, essa história. Então, aqui, ó, e o pecado não anulou este plano, tá, de termos um lugar junto a ele. E aqui o salmista faz um paralelo sobre aquele momento do cerco e a presença do Senhor trazendo o livramento, né? Nós estamos só estudando o versículo 4 ainda, né? Então, ele está falando dessa alegria, né? O exército inimigo pode estar lá do lado de fora, tá? Existe toda uma situação se levantando contra nós do lado de fora, mas fique tranquilo que Deus mandará o seu anjo. E a expressão no hebraico não é anjos no plural, enviará o seu anjo de guerra. No Talmud, gente, e nos comentários rabínicos, eles colocam sendo Miguel. A probabilidade é muito grande, né? Miguel, o guerreiro, né, que era o que lutava as guerras por Deus, né? Aí você tem Gabriel, né? Eles são arcanjos, né? O mensageiro de Deus. Então você tem essa hierarquia, né, angelical que é tremenda, e aqui fala dessa situação, tá bom? Então vamos resumir o versículo 4, tá, gente? Começa com uma certeza: há uma morada, tá, que tem um rio. Esse rio traz uma alegria, e essa alegria é a própria presença de Deus. Então é isso que nós precisamos ficar claro no versículo 4. Tá? Temos uma morada? Sim. E nessa morada temos um rio que traz alegria, porque é a própria presença de Deus. Tá? Deus presente, ele traz cura e refrigério. Então, Deus estando presente nessa morada, e ele estará presente na Nova Jerusalém, e ele se faz presente no momento do culto, quando nós o adoramos em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Então, quando você tem essa questão tremenda aí, você tem o resumo desse versículo. Então, há uma morada, nessa morada nós temos essas convicções. Aí, ó, eu tenho que toda hora clicar aqui para saber. Conceição entrou também. Deus abençoe. Logo, logo a gente vai mudar isso aqui, tá, gente? Então, essa morada, tá? Por causa da presença de Deus, traz cura e refrigério. Ok? Terceiro, nessa morada que tem um rio, que tem a presença de Deus, é o próprio santuário do Senhor. Aí o salmista leva que quando Deus, vamos colocar de uma forma contemporaneizando, né? Ou contextualizando, quando eu sei, tá, que eu sou morada de Deus, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em meu coração, através disto o Senhor se faz presente. Então, Jesus, que é a água da vida, me traz uma alegria e ele mostra para mim a própria presença de Deus. Por causa da própria presença de Deus, eu tenho cura e refrigério. E a minha vida se torna um santuário de adoração, quando eu declaro com os meus lábios, Santo, Santo é o Senhor. Quando eu declaro com os meus lábios, Senhor, Tu és um Deus tremendo. Quando eu declaro com os meus lábios, Senhor, Te dou graças. Eu te agradeço, Senhor, louvado seja o teu nome. Tá? Hoje, se Deus não mudar a mensagem até a noite, eu sempre falo isso porque já houve situações de eu chegar lá no púlpito, Deus falar, esqueça o que você preparou, prega isso daqui, tá? Eu estarei pregando sobre Colossenses, eu já preguei algumas vezes sobre Colossenses, capítulo 1, mas é uma questão que eu quero trazer exatamente isso. Uma das razões que eu deveria acreditar e tomar posse
e, consequentemente, me alegrar, é aquilo que Paulo fala, tá, do resgate que foi pago. Foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Para quê? Para que você também fosse meu irmão. Então, isso aqui é tremendo. E por último, gente, ao romper da manhã, própria presença de Deus. Esse romper da manhã é um ponto, né, que sempre quando eu pegava a voz Suzy para ir para o aulão, quando ela era presencial, era uma das coisas que nós falávamos, né? A maravilha de você saber que as misericórdias de Deus, elas são renovadas já no romper da manhã. Elas não são reaproveitadas, elas são renovadas. Tem algumas partes do versículo que nós não estudamos, mas nós vamos avançar agora aqui, tá? Então, Deus está no meio dela e nada abalará essa cidade, ou nada abalará os nossos sentimentos, o nosso coração, que é a palavra quereb, que é porque está próximo, está no meio, está no centro. Paulo vai usar essa expressão em Filipenses, gente, só que ele coloca em grego, é claro, ele fala assim, perto está o Senhor, ele usa essa ideia, tá? Que na cultura hebraica, você estenderia o teu braço, né? Você estenderia, não sei se dá para ver, você estenderia o teu braço, e essa distância do teu braço, e você faz assim com a palma, né? Então você estica assim, né? Então quando você faz esse esticar aqui, aonde ele acaba, você tem certeza que está o anjo do Senhor te protegendo. Então, é literalmente guarda-costa, né? É literalmente um distanciamento de proteção. Não está te sufocando, não vai te atrapalhar no andar, não vai te atropelar, mas ele está ali numa situação de proteção. O salmista também fala perto, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Tá? E essa expressão ao redor é a mesma ideia de querer estar próximo, estar vendo as necessidades, estar olhando para nós. Eu acho maravilhoso isso ainda. Então, a ideia principal do versículo 5, Deus está no meio dela. Ainda que eles estivessem encurralados, sem saída, o Deus eterno está no meio dela. Ou seja, ninguém os derrotaria, pois Deus era aquele que comandava tudo. E deve ser maravilhoso, gente, tá? Os soldados de plantão, né, lá. Eu penso, isso é um pensamento do Silas, tá? Que talvez para eles não. Eles tenham pego no sono, ou não sabemos como que foi essa morte, né? O Deus para o tempo ali e o anjo entra, mata os 185 mil. Mas eu penso no romper da manhã, o sol se pondo, provavelmente a troca da guarda sendo feita, e aí, de repente, o que está chegando pergunta, mas o que foi que aconteceu? Eles estão recolhendo, olha, tem um monte de corpos, o que aconteceu? Houve alguma batalha? Não, não sei. Então, talvez isso que chega ao ouvido dos salmistas, e eles compartilham isso nessa alegria, né? Olha, é Deus no nosso meio, você viu? Enquanto nós dormíamos, Deus trabalhava para nós. Amado, essa é uma expressão muito forte na cultura hebraica. O judeu entende que quando há uma situação, por isso que tem vários versículos, um deles que nós muito conhecemos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é na alegria, porque uma vez eu vi um pastor falando assim, que a pessoa depressiva fica remoendo na cama, aí quando amanhece parece que sai o sol, então ela tem que ir para o trabalho. Nossa, no hebraico não é nada disso, tá? No hebraico a ideia é o seguinte, enquanto você está dormindo, talvez inquieto, talvez assustado, quando você acordar, a provisão já estará na sua porta, a provisão já está e já foi à sua frente. Essa é a ideia principal. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Essa é a ideia principal que esse salmista está colocando aqui. A Aniceia, amém. Perto está o Senhor, glória a Deus. Então, assim, essa é uma ideia forte que eu e você precisamos ter. Tá? Então, Deus está perto, Deus traz a existência, Deus faz a coisa acontecer. Então, mesmo que aquela noite seja uma noite inquieta, hoje às 3 horas da manhã, gente, estava frio para orar por vocês, viu, amados? E eu orei por vocês, mesmo nesse frio. Mas era 2 e pouquinho, eu acabei levantando um pouquinho antes, os passarinhos começaram a se assustar, a lua estava muito bonita, e aquele agito, mas na hora eu falei, Deus, se algum ataque na minha casa ou na casa de qualquer filho teu, que em nome de Jesus, nós vamos estudar o Salmo 46, eu já sabia, claro. Nós vamos estudar o Salmo 46, nesse salmo fala do teu livramento, então agora que os teus anjos, e aí eu falei, Deus é testemunha disso, tá, mano? Não preciso mentir nessa plataforma aqui. Eu falei, Deus,
cuida de cada casa agora, de cada filho teu que congrega a Igreja Evangélica Monte Hebrão. E isso, se o Senhor quiser, estenda também de cada filho teu que habita essa cidade. Então, são aquelas horas, por isso que eu falo, ser pastor não é só pregar. Pregar é pregador. Ser pastor é pastorear. E eu intercedo e eu tenho intercedido por várias situações. Algumas eu não agrado, outras talvez sim, mas o importante é a minha consciência diante de Deus. Então, eu clamei por essa oração. Amado, foi Deus quem ordenou a construção do tabernáculo para ser o lugar de sua habitação em Israel. Todas as instruções acerca de como ele deveria ser feito partiram do próprio Senhor. Cada uma de suas partes, seu mobiliário, seus detalhes, foram especificados por Deus. Tudo construído com ofertas voluntárias dos israelitas. O tabernáculo no deserto foi feito com ofertas voluntárias. Esse aqui é o que eles entendem, né? Desenho. Vocês precisam entender que existe registro. Tá? Isso aqui não foi tirado aleatoriamente. Aquela marquete que existe em Jerusalém do templo não foi tirado aleatoriamente, não foi uma coisa assim que se chutou, não, tá, gente? É baseado não somente nos textos bíblicos, mas também é baseado em muitos papiros, desenhos que eles encontraram, dizendo até as medidas, tá, do templo. Então, esse templo que Salomão vai construir no caso, tá? Também Salomão busca em Deus a orientação e Deus permite, né, essa construção. E é exatamente nesse lugar que o povo ia, nessa porta. Então, para esse lugar e nesse lugar esse salmo era cantado, lembrando o cuidado do Senhor, tá? Que a sua presença representaria diante dos inimigos. Quando você encontrar salmo de escadaria, já viu esse termo? Salmo de escadaria são essas escadas. Tá? Os levitas subiam essa escada tocando chofar, tá? E no centro ali, deixa eu pegar o meu mouse, no centro aqui era feito a leitura do salmo e o cântico, que o povo aqui estava em adoração, tá? E todas as ofertas eram trazidas. Por isso que essa beleza desse templo também foi cobiçada por muitos reis que vinham apenas para conhecer. No reinado de Salomão, você tem encontro que pessoas vinham para conhecer não apenas a sabedoria de Salomão, mas também o templo que foi construído, tá? Então, nós temos aqui a tipologia, amado, do tabernáculo, tá? Nós temos aqui praticamente 7 pontos. O sétimo já vou pôr. Primeiro, na porta de entrada, fomos reconciliados. No altar, sacrifícios, no altar de sacrifícios, que você D ali, né? Fomos redimidos. Na fonte onde se lava, ou a pia de água, fomos santificados. No candelabro, tá? Nós fomos iluminados. Na mesa dos pães, nós fomos satisfeitos. No altar de incenso, o exaltamos. E, finalmente, no lugar santíssimo, ou no lugar santo, nós o tocamos. Então, para mim, essa é uma tipologia, né? Muito forte do tabernáculo, né? Isso aqui, para mim, eu acho fantástico, tá? E esses 7 pontos, né, que nós encontramos dentro dessa figura, eu gosto muito. Então, eu vou pregar sobre esses dois pontos, o 1 e o 2, né, hoje à noite, reconciliação e remissão. Tá? Isso é o preço do resgate que foi pago pela minha vida e pela sua vida. Deus ajudará já ao romper da manhã. Primeira questão, a palavra ajudar, né? A palavra azul, socorrer, apoiar, defender. Né? E aqui a palavrinha que eu e a vós amamos muito, né? A palavra boquer, né? Sentido de procurar nas primeiras horas do dia. Por isso que eu brincava, tá, gente? A vós Suzy sempre falava, não, isso não é verdade. Né? Eu brincava assim, como a vós Suzy não tem WhatsApp, ela vinha, ela caminhava de manhã, e eu falava que ela passava aqui em casa 5h30 da manhã, tocava o interfone, bom dia, pastor Silas, as misericórdias do Senhor já foram renovadas sobre as nossas vidas, né? E aí ia embora. Ela, mentira, mentira. Eu sempre brincava com ela assim. Saudades desse tempo gostoso. Mas essa palavra dá esse sentido. Nas primeiras horas do dia, a misericórdia do Senhor sai à minha procura. É interessante que o salmista vai entender isso e ele fala assim, que o Senhor, né? Parece a Arca de Noé, né? Não, se eu perdi o comentário, tá? Da onde? Sim. Talvez no sentido que como
eu não estou conseguindo enxergar na hora, não sei em qual slide, talvez seja naquele momento do cuidado e da proteção de Deus, depois a gente vê isso aí, tá? Mas o tabernáculo representa mesmo, né? A Arca de Noé, você tem todo aquele processo de construção, depois lá dentro você está protegido, enquanto as águas estão é, 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 violentas do lado de fora, você está em segurança lá dentro. Então, voltando aqui, tá, gente? Essa é uma das palavras que eu sempre falo, né? E os outros salmos vão dizer que a sua bondade e a sua misericórdia me procurarão, tá? Em algumas versões está me seguirão, ok? Eu gosto mais da expressão procurar, que vem dessa ideia de boquer, tá? Por quê? Porque a ideia ali do salmo não é que vai ficar me seguindo sem nunca me encontrar. A ideia é que ela vai me procurar e me encontrará. Então eu posso sim, amado, eu e você podemos, e eu faço isso, era isso que eu e a Vossus, quando eu pegava ela, a gente fazia indo para Monte Hebron, né? No aulão, a gente ia entrar no carro, Senhor, te agradecemos, já estamos um pouquinho atrasados, né? Porque as tuas misericórdias se renovaram. E eu fazia questão de pegar a hora do nascer do sol. Então era 5h47, 5h50, 6 horas, as tuas misericórdias foram renovadas, Senhor. E elas me procuraram, e eu quero dizer, eis-me aqui. A voz de Jesus falava, amém, amém. Então, assim, você entender, amado, que é hora de nós buscarmos, né? Nós fazemos parte disso. Então, literalmente, na virada da manhã, isso é o amanhecer. Você tem várias passagens, tá? Desde o romper da manhã, a NVI fala, eu não coloquei as versões hoje, eu disse isso para vocês, né? Ou quando se aproxima a aurora, quando havia mais probabilidade de ataques contra a cidade. É claro que nesse contexto do Salmo, tá? Os exércitos descansavam, quando amanheciam já começavam a se vestir para atacar. Então o Senhor, o salmista fala, quando é por isso que na troca de guarda eles iam lá já orando para ver se tinha algum movimento do soldado para avisar. E nessa manhã, quando eles foram tentar encontrar algum movimento, eles encontraram cadáveres, né? Porque o anjo do Senhor já tinha feito o livramento. Então, o socorro divino faz raiar a aurora do livramento e dissipa, né, a noite do perigo. Eu tirei isso aqui da Bíblia Estudo, da NVI Vida, né, uma Bíblia boa, que tem toda essa paráfrase aí para nos mostrar o quanto que Deus traz esse livramento sobre as nossas vidas. Então, vamos refletir aqui para nós encerrarmos, né, nossa, acabando cedo hoje, eu podia ter pego mais versículo, hein? Para nós encerrarmos como uma luz, né? Agora nós temos que tomar cuidado com tudo que é colorido, né? Reflete outra coisa, mas a ideia aqui é de trazer alguma coisa colorida mesmo, tá bom? Nós temos nesses dois versículos sucesso, nós temos reconhecimento, nós temos destaque e nós temos confiança. O sucesso vem porque Deus está no meio dela, no caso, Deus está entre nós. Esse é o sucesso que eu e você temos, e esse é o sucesso que nós precisamos acreditar e tomar posse. Cada dia, Deus está no nosso meio. O reconhecimento. O que eu e você precisamos reconhecer? Que nada nos abalará ou não devemos ser abalados por nada. Tá? Esta é a ideia. Nada nos abala ou não podemos, não devemos e não seremos abalados por nada. Qual que é o destaque dos dois versículos? Aliás, dos 5 até aqui, mas do versículo 5, o destaque é Deus. Eu iria colocar, mas eu estou seguindo o versículo. Eu colocaria Deus mesmo. Deus mesmo. Porque é a mesma expressão que aparece no Salmo 91, quando o Senhor fala assim, eu mesmo vou brigar por você. Quando Deus fala, deixa que sou eu. Se o meu anjo é capaz de matar 185 mil assírios, né, com a sua espada, eu com um sopro mato muito mais, né? Mato muito mais. Uma das coisas que eu vou falar hoje à noite é que Deus poderia ter nos libertado, nos resgatado do império das trevas, conforme a analogia que o apóstolo Paulo faz, com o exército celestial. Né? Eu quero o nome do Silas, quero dar um nome aí né, de cada membro da Monte Hebron, me dê agora e encurralado Satanás. Mas ele não faz isso, ele faz a libertação com a coisa mais preciosa que ele tem, que é o seu próprio filho. Nós vamos falar isso hoje à noite, caso Deus não mude. E confiança, gente. Qual que é a nossa confiança?
é que no romper da manhã. Então eu tenho sucesso porque Deus está no meio, eu reconheço porque Ele está no meio, em nosso meio, nada vai nos abalar, e eu destaco isso para a minha vida: Deus me ajudará, Deus me ajudará, Deus me ajudará. É uma frase que eu trago à existência, e essa frase gera uma confiança, tá? E essa confiança me leva a acreditar, a crer e a viver a certeza que a cada manhã, ou ao romper da manhã, o próprio Deus vai nos trazer a, a bênção ou tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém, amados? Eu achei que, mas eu preciso ir por bloco, porque agora entra na fase dos gentios, os próximos versículos, tá? O que os gentios estavam vendo? O que eles perceberam? E aí o salmista vai continuar. Então nós vamos continuar no Salmo 46, depois nós retomamos Provérbios, ou retomamos outra coisa também. O aulão, ele não tem uma ordem programática pedagógica, né? Ele tem a ordem que o Espírito Santo vai dirigindo, soprando em nós. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Graças a Deus deu certo aqui a transmissão. Ai, graças a Deus nós conseguimos completar isso aqui tudo. Amém? Isso é muito bom. Ok? Então, encerrando aqui em nome de Jesus. Tá?